Gênesis, capítulo número 4. Nós vamos fazer leitura até o versículo de número 9. Gênesis 4, do 1 ao 9. A palavra de Deus nos diz assim: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela: com auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas, se não fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei. Sou eu responsável por meu irmão? Amém. Queridos, o texto que lemos descreve os primeiros acontecimentos da vida humana após a catástrofe do pecado. A vida humana, logo após o ser humano ser expulso do jardim do Éden. É o que podemos chamar de vida fora do jardim. O tipo de vida que vivemos até hoje. Essa realidade espiritual que conhecemos, ela iniciou-se lá em Gênesis 3. Nesse sentido, Adão e Eva foram os únicos seres humanos a pisarem tanto dentro do jardim, quanto fora do jardim. Eles começaram o casamento deles em um padrão, e digamos que depois o padrão de vida caiu. Moravam no Éden, foram expulsos do Éden. E quais são as características da vida fora do Éden? Em primeiro lugar, é uma vida sob a influência do que podemos chamar de graça comum. Veja, você já considerou que alguma situação na sua vida poderia ser chamada de desgraça? Sabe, passar por uma situação, poxa, eu estou vivendo uma desgraça. Ou será que você já atravessou um momento tão difícil, tão complicado, tão ruim, que você diz assim, poxa, a minha vida está um inferno? O princípio da graça comum nos ensina que nada nessa vida, nada neste mundo é inferno. Porque mesmo nos piores acontecimentos, mesmo nas situações mais tristes, ainda assim, ali você pode identificar a graça de Deus. Veja, os sinais da graça às vezes são sutis. Para alguns olhos podem parecer imperceptíveis. Mas se você talvez esteja passando nesse momento uma situação assim difícil e complicada, ruim, eu desafio você a olhar com atenção ao seu redor. Olhe com cuidado no entorno. Talvez você vai perceber que no meio de toda essa angústia, sofrimento, os sinais da graça de Deus estão presentes. Sua vida não se tornou um inferno, porque Deus continua fazendo parte da sua vida. A sua vida não se tornou uma desgraça, porque a graça de Deus continua sobre você.
Então, nesse deserto, queridos, há pequeninos, às vezes minúsculos, oásis de esperança e paz. Mas eles estão lá. E foram colocados lá intencionalmente por alguém. Graça comum não significa que coisas ruins não acontecerão. Acontecem. Na verdade, a lógica da graça comum é outra. A tendência do mundo, veja você, é ser ruim. O normal desse mundo contaminado pelo pecado é injustiça, morte, dor e sofrimento. Então as pessoas perguntam, como é que é possível existir um Deus bom com tanta coisa ruim acontecendo? Você já viu alguém fazer essa questão? Ou já se perguntou sobre isso? Né? Poxa, como é que pode Deus ser bom e a gente olhar para um lado e ver morte, injustiça, dor, sofrimento? Então, a minha reflexão sempre é inversa. Como é possível existir bondade, beleza, amor, verdade, alegria em um mundo com pessoas tão cruéis e más? Então, na verdade, o que é estranho nesse mundo é encontrarmos bons amigos, é encontrarmos amor verdadeiro. O esquisito, o que está fora do normal, é a gente encontrar satisfação, alegria. O diferente é você ver gente praticando caridade, solidariedade. O que foge ao padrão é termos sonhos, ao invés de apenas pesadelos. Nós podemos sonhar e, eventualmente, realizar nossos sonhos. Graça comum significa que neste mundo, afetado pelo pecado, a bondade de Deus está esparramada sobre a natureza e a vida humana. De modo que cristãos e não cristãos, todos os seres humanos, em qualquer época ou lugar, pelo simples fato de existir, já experimentam na vida, todos os dias, por todos os lados, amostras da poderosa graça de Deus. Então olhe ao seu redor, meu irmão, minha irmã, olhe para a sua vida, olhe com cuidado e você verá a bondade de Deus. Talvez você perceba muito mais do que normalmente admite. Graça. Graça porque são demonstrações da bondade do Senhor. Graça comum, porque vem sobre todos, independentemente da condição espiritual da pessoa. Crentes e não crentes podem contemplar a beleza de um pôr do sol, podem sentir o gosto de uma fruta, podem rir de uma piada, podem se emocionar com uma história, podem sentir o aconchego de um abraço, podem ter a satisfação de aprender coisas novas, podem sentir-se felizes com o gesto de amizade, por aí vai. Então a gente vê a graça comum logo no versículo 1 do capítulo 4. Primeiro, Adão e Eva continuaram casados, né? Então, ao contrário de algumas opiniões, o casamento é bênção, meu irmão. Amém? Amém. Olha aí, hein? O pecado não destruiu o casamento deles. Segundo, eles continuaram a ter uma vida sexual. O sexo é uma bênção de Deus, irmãos, para homens e mulheres dentro do casamento. Nessa hora você diz amém no seu interior, tá? Para não constranger ninguém. Terceiro, Eva pôde engravidar, dar à luz um filho. Ela reconhece isso. Com a ajuda do Senhor, tive um filho. Detalhe interessante, ao que tudo indica, Adão e Eva continuaram crentes, mesmo vivendo fora do jardim. E aqui a gente nota um aspecto da graça comum. Ela vem sobre todos, mas nosso desafio é reconhecer e identificar a bondade de Deus nestas situações.
a maternidade não é um dom exclusivo de mulheres crentes. O desafio da mulher crente é, como Eva, reconhecer nisso a bondade do Senhor. Nosso desafio como cristãos é dar glória a Deus pelas coisas comuns e naturais da vida. Somos chamados a louvar pela beleza do pôr do sol, pelo saboroso gosto das frutas. Louvar a Deus pela graça das piadas, pela emoção das boas histórias, dos livros, dos filmes. Louvar a Deus pelos abraços, pela inteligência de aprender coisas novas, pelos amigos que nos abençoam, que nos ajudam na caminhada. Graça comum. A vida fora do jardim não é um inferno. A vida fora do jardim é também um espaço da graça. Em segundo lugar, essa vida fora do jardim, ela é marcada por encontros de adoração. Veja, justamente é o que a teologia vai chamar de graça especial, né? Que é a graça do relacionamento com Deus. Então, a graça comum é a graça que está sobre todos. Independentemente de você crer ou não crer, de você servir ou não servir, né? Você acorda, o sol está lá, né? E N coisas que acontecem boas na sua vida. A graça especial é essa graça do relacionamento, da comunhão, do andar com Deus. Encontrá-lo, interagir com Ele, ouvir sua voz, adorá-lo. E aí, queridos, esse é um dos aspectos assim, mais espetaculares do capítulo 4 de Gênesis. Por quê? Veja, a vida fora do jardim é a vida após o pecado, é a vida após a maldição de Deus sobre o pecado, mas ela não anulou a graça de Deus. O pecado não tirou de Deus a disposição de se relacionar com a criação. O Criador continua se revelando, o Criador continua acessível, o Criador está disponível também fora do jardim. E aí, imagine que você estivesse assistindo uma série. A primeira temporada dessa série foi composta pelos capítulos 1, 2 e 3 de Gênesis. Então você vê lá a criação, Deus criando todas as coisas, criando o ser humano, e aí vem a história da serpente, e aí vem o pecado, e aí tudo termina com as coisas dando errado. Serpente, pecado, rebeldia, aquela coisa toda. Parece que a criação não deu certo. E aí você tem algumas possibilidades. Será que o Criador vai desistir da criação? Será que vai existir vida após o jardim, fora do jardim? Será que seria apenas uma existência de dor, morte e sofrimento? Então, o capítulo 4 é como se fosse o início de uma segunda temporada. E, de repente, você é surpreendido com um casal feliz, andando, namorando, tendo filhos. Graça comum, graça especial, bondade do Senhor esparramada na natureza e a possibilidade de se encontrar com o Criador. Existe culto fora do jardim? Existe adoração fora do jardim? E aí, justamente, na situação do culto, é que a gente chega ao ápice dessa história. Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Caim, agricultor, trabalhava no campo. Abel, pastor de ovelhas, trabalhava com animais. O texto afirma que chegou o tempo de eles apresentarem ao Senhor as suas ofertas. A ideia é que era alguma coisa assim, conhecida, fazia parte da sua rotina. Talvez não fosse a primeira vez que eles fizessem isso. Eles sabiam muito bem quem iriam encontrar. Eles sabiam a quem iriam entregar as ofertas. Então, de cara a gente sabe que nenhum dos problemas que vão acontecer depois tem a ver com informação ou falta de informação. Tanto Abel quanto Caim sabiam que encontrar o Criador, sabiam que adorar o Criador, sabiam que apresentar ofertas a Ele.
Caim apresenta ofertas do fruto da terra. Abel, diz o texto, trouxe tanto a primeira parte do seu rebanho, quanto as melhores partes do seu rebanho. Então, cada um se apresentou diante de Deus, e cada um trouxe algo relativo ao seu trabalho. Então, Caim trabalhava com a terra, trouxe da terra. Abel trabalhava com animais, trouxe dos animais. Ok. E o texto diz que o Senhor avaliou tanto a oferta, quanto os ofertantes. E aqui a gente tem um ponto muito especial da espiritualidade bíblica. Porque a nossa tendência religiosa, irmãos, ela é unilateral. O que quer dizer isso? Há pessoas que dizem coisas assim: o que importa para Deus é o coração. Já ouviu isso? Deve ter ouvido, né? E o engraçado é que quem pensa assim, né, na cabeça dele, sempre ele vai achar que Deus vai olhar para o coração dele e vai achar que é um bom coração, né? Não passa pela cabeça dele que esse coração que supostamente importa para Deus é um coração ruim, mas vamos deixar isso de lado. A pessoa que pensa dessa forma, então ela cria esse discurso, ela cria essa retórica para defender a ideia de que Deus não está preocupado com o que ela vai fazer, oferecer para Deus. Então, na cabeça dela, ela acha que, bem, eu tenho que ser uma pessoa boa, de acordo com os parâmetros dela de bondade, e vida que segue. E aí, Deus vai olhar para ela e vai encontrar nela coisas boas, bons sentimentos, boas atitudes. Legal, Deus vai ficar feliz. E no pensamento deste ser humano, não precisa cultuar, adorar, fazer parte da igreja, servir, obedecer, nada disso. Ela não precisa fazer nada para Deus, porque basta ela continuar sendo quem é. Basta ela existir. Deus a ama do jeito que ela é. E sempre tem aquele adendo, né? E tem tanta gente ruim no mundo, por que Deus não vai me aceitar? Por que Deus não vai me querer? Né? Por que Deus vai me rejeitar? Há sempre gente pior. E aí é outro extremo. O outro extremo é aquela pessoa que acha que o que importa é o que ela apresenta. Afinal de contas, como é que Deus poderia te rejeitar se você está todo domingo na igreja? Se você ora todos os dias da semana? Se você atua em diversos ministérios, times, se você entrega o seu dízimo com fidelidade, se você evangeliza diversas pessoas, olha quantas pessoas já vieram à igreja por causa de você, como Deus pode rejeitar você? Você é a estrela de Deus, né? Você é o número 1, é o camisa 10 do time do Senhor. Então, mais uma vez, a gente está usando comparações para se justificar, né? A gente vai dizer, poxa, aí, olha lá para a rua, Deus, né? O Senhor vai desprezar logo eu, que estou aqui todo dia ralando pelo Senhor? E aí, nesse pensamento ainda tem o plus, né? O passo além, que é a dinâmica da barganha. O preço para eu ser abençoado é apresentar determinado sacrifício. Então eu dou para Deus para receber de volta. Quanto maior o sacrifício, maior a bênção. E isso leva àquele pensamento também, né? Bem, se eu não fui abençoado, é porque eu não me dediquei tanto, eu não fiz tanto quanto eu poderia. Então, queridos, essas coisas todas são distorções da espiritualidade. A palavra de Deus, o Evangelho, nos apresenta uma outra realidade, que a gente vê aqui claramente em Gênesis 4, e vemos em Jesus. Veja, Deus está tão interessado em você, quanto no relacionamento que você tem com Ele. Deus está interessado em você e no que você apresenta para Ele. Estas partes não podem ser dissociadas, não dá para separar. Quem eu sou
se manifesta no que eu faço, e o que eu faço expressa quem eu sou. Nossas ações revelam nossa identidade. Então, é óbvio, que em primeiro lugar, Deus está interessado na sua vida. Deus não está interessado em ofertas desacompanhadas de coração. Ofertas separadas de fé, quebrantamento e obediência. Vemos isso lá no Salmo 51. Davi vai dizer, os sacrifícios que agradam a Deus são o quê? Um coração quebrantado, contrito. Esse é o sacrifício que, em primeiro lugar, importa para Deus. Samuel explicou isso ao rei Saul. Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Obedecer é melhor do que sacrificar. A submissão à vontade do Senhor é melhor do que a gordura dos carneiros. Então, há sim, irmãos, religiões que funcionam de outra forma, e você não precisa ter fé. A sua vida, na verdade, nem importa. O que se passa em seu coração e mente não importam, suas convicções espirituais não fazem diferença. Então, o que importa é o ritual, o pagamento. Então você vai lá, paga para alguém oferecer alguma coisa, e a divindade tal, a entidade tal, vai te atender. Pronto. Você fez um negócio, pagou por ele. Resolvido. O Deus Criador, revelado em Jesus e na palavra, não negocia bênçãos. Então a gente tem que tirar da nossa cabeça, irmãos, esse pensamento humano. É humano. É um pensamento que está em você, que está em mim. De a gente achar que só porque a gente está aqui, que só porque a gente cantou algumas músicas, só porque a gente fez algumas orações, só porque depois a gente vai dar algum tipo de oferta, dízimo, e Deus vai olhar lá do céu e vai ficar impressionado, emocionado. Nossa! Já imaginou os anjos olhando para você, comentando, está vendo? Isso é que é crente, isso é que é igreja. Não funciona assim. Para início de conversa, tudo que a gente dá ao Senhor, primeiro Ele nos deu. Primeiro Ele nos deu. Então, a gente não dá para o Senhor alguma coisa que Ele não tenha. Ele nos deu vida, Ele nos deu bênçãos, Ele nos deu as maravilhosas bênçãos da graça comum. Ele nos deu o Seu Filho do céu. Ele nos deu perdão, reconciliação através de Cristo. Ele nos deu esperança. Ele nos deu a graça da reconciliação. Ele nos deu a possibilidade da vida eterna. Ele nos deu a presença do Espírito Santo dele em nós. Ele nos deu um lugar no seu povo, participação no seu reino. Tudo que Deus faz na história da salvação tem a ver com a nossa reconciliação com Ele. Então, salvação é projeto de Deus para te reconciliar com o Senhor, para você viver em plena comunhão com Ele. Então, de forma clara e objetiva, Deus está interessado em sua vida e no seu coração. Não no seu dinheiro, não no seu trabalho religioso, não no seu esforço moral. Precisa ficar claro isso. Agora, a lógica do Evangelho é que, quando a nossa vida e o nosso coração são impactados pelo amor de Deus, servimos ao Senhor com as próprias bênçãos que recebemos. Caim ofertou do que ele recebeu do Senhor na terra. Abel ofertou das bênçãos que o Senhor lhe deu na criação de animais. Porque lembre-se, graça comum. O que eu estou colhendo no campo é graça de Deus. Eu estou criando os animais, graça de Deus. Então, o meu trabalho, a minha profissão, o meu estudo, as minhas atividades, o meu dia a dia, a minha rotina, o meu salário, a minha saúde, o meu conhecimento, minhas conquistas acadêmicas, tudo isso,
Graça de Deus. Reconhecer Deus como nosso Criador e Jesus como o Senhor da nossa vida, entender a adoração, como honrar ao Senhor com aquilo que Ele nos dá, nosso corpo, nossa família, criatividade, inteligência, tempo. Então, aí sim, por esta perspectiva, este momento aqui tem significado, tem relevância espiritual. Tem relevância espiritual, porque ele é fruto de gratidão. Corações que reconhecem a bondade de Deus. Isso aqui é adoração. Quando cada um de nós reconhece e entende que o Senhor é autor de tudo que temos. Que tudo que temos é expressão da bênção, da bondade, da misericórdia, do amor de Deus. E de que Ele é digno, Ele merece o nosso louvor, o nosso culto, a nossa adoração, o nosso serviço. Então, servir ao Senhor é fruto de um coração disposto a obedecer. Então eu não faço para receber, eu faço porque eu recebi. Eu não faço para ganhar, eu faço porque Ele é digno de louvor, honra e glória. Agora, a dinâmica do jardim, né, ou da vida fora do jardim, não termina aí. Beleza? Abel, Caim se encontraram com o Senhor. Então, graça de Deus, há culto fora do jardim. Estamos aqui fora do jardim, estamos exatamente, né, guardadas as devidas proporções, na mesma situação que Abel e Caim. Diante do Senhor, apresentando a Ele a nossa adoração fora do jardim. E o Senhor se faz presente. Só que o texto continua. O texto afirma que o Senhor aceitou Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. A pergunta que não quer calar é: por que Deus não aceitou Caim e sua oferta? A Bíblia não afirma claramente, irmãos. Então a gente tem pistas, né? E, a meu ver, a chave para essa situação, para elucidar esse mistério, está na informação, na comparação com Abel. Abel trouxe das gorduras das primícias do seu rebanho. Naquela cultura, a gordura era considerada a melhor parte do animal, a parte mais valiosa mesmo. Então, nós temos Abel trazendo a melhor parte da primeira parte. Ele traz o melhor que ele tinha da primeira parte do seu rebanho. Enquanto Caim trouxe apenas alguma coisa que ele tinha. Ele não trouxe o melhor. Ele não trouxe a primeira parte. Mas o texto indica que há uma conexão entre a oferta e o ofertante. Então, esse ponto você precisa prestar bastante atenção. Veja, não é que necessariamente a oferta de Caim foi ruim. A oferta foi ruim porque algo no coração de Caim era ruim. Faltava algo na adoração de Caim, porque faltava algo no coração de Caim. Porque as nossas ofertas, irmãos, a nossa adoração, o nosso culto, o nosso serviço religioso não esconde o que se passa no nosso coração diante do Senhor. A gente não ilude Deus, a gente não engana Deus. Você está aqui como Abel e Caim, na presença do Senhor, apresentando algo para o Senhor. E o Senhor vê
ver o que se passa no seu coração. Veja, queridos, podemos adorar o Senhor fora do jardim. Podemos encontrar o Senhor fora do jardim. Mas a vida do jardim mostra que coisas estranhas, coisas complicadas, coisas complexas acontecem dentro da gente fora do jardim. A nossa espiritualidade foi contaminada. Então, dar ao Senhor a prioridade do que temos já não é fácil, né? Já não é fácil. Começa por aí. Então a gente nunca quer abrir mão do que tem. Somos naturalmente egoístas, controladores. Então, o problema poderia ser só a oferta, poderia ser só a adoração, né? Então, Caim deixou de dar alguma coisa que deveria dar, que poderia dar e não deu. Só que quando a gente trata do Senhor, a coisa é mais complexa, profunda. Havia algo faltando dentro do coração de Caim. E é por isso que a adoração foi sectária. Então, meu irmão, minha irmã, a pergunta que a gente precisa fazer é essa. Você está aqui diante do Senhor. Será que a sua adoração está deficitária? Porque falta algo em seu coração? O que será que falta dentro de você? Esse texto nos ensina, queridos, a dura verdade de que fora do jardim nem todos são aceitos pelo Senhor. É a verdade do Evangelho, irmãos. Nem todos são aceitos pelo Senhor. Há aqueles que são aceitos e há aqueles que não são aceitos. E a grande pergunta é por quê? Por que há pessoas que não são aceitas pelo Senhor? Preste bastante atenção nisso. Há pessoas que não aceitam as condições apresentadas pelo Senhor. Então há pessoas que não são aceitas pelo Senhor porque não querem se relacionar com Deus nos termos de Deus. Elas querem se relacionar com Deus nos seus próprios termos. E esse é o cerne da questão. A essência do problema de Caim. Por que Caim matou Abel? O que Abel fez contra Caim? Sabe? Aqueles podcasts, né? Histórias de crimes. Por que Caim matou Abel? Qual a explicação? Qual a motivação? Por que esse crime aconteceu? O primeiro crime da história. Por quê? Perceba, irmãos. O problema de Caim não era Abel. Abel não fez nada contra Caim. O problema de Caim era o Senhor. O problema de Caim era com Deus. Só que o nosso problema com Deus afeta todas as áreas de nossa vida. O nosso problema com Deus nos deixa descompensados em todas as dimensões da nossa realidade. O desajuste espiritual de Caim o empurrou para uma tragédia. E aí descobrimos mais um aspecto da vida fora do jardim. A vida fora do jardim a gente encontra a graça. Encontramos a presença de Deus. Encontramos a oportunidade de cultuar a Deus. Mas na vida fora do jardim também a gente encontra a morte, violência, injustiça. O problema de Caim com Deus levou uma mãe a perder o filho.
Eva foi a primeira mulher a ter o privilégio de ser mãe. Eva foi a primeira mulher a sofrer a dor de perder um filho. O problema de Caim com Deus levou à morte do seu irmão. Fora do jardim, mesmo quando a gente tem uma vida piedosa e correta diante de Deus, podemos ser vítimas da violência e injustiça. Abel foi aceito por Deus. A adoração de Abel foi aceita por Deus. Mas ele foi assassinado pelo irmão. Como muitos e muitos servos de Deus ao longo da história, que perderam a vida, embora, ou porque escolheram o caminho da fidelidade ao Senhor. E tudo isso, né? A raiz desse caos, a raiz dessa tragédia está onde? No coração de Caim. Então, meu irmão, minha irmã, talvez a sua vida esteja caminhando para uma tragédia. E sabe qual é a ironia disso? Essa tragédia começa no culto. Essa tragédia começa diante do Senhor. Essa tragédia às vezes começa na nossa relação com a igreja. Situações que revelam o nosso problema com Deus. Talvez a sua tragédia não vai ser nesses termos. Mas aí a coisa começa assim, a gente começa a botar a culpa em um monte de coisa. Né? É minha família, é a sociedade, é o governo, é a cultura, é o meu chefe, é o meu vizinho. São meus amigos, é a economia, é a igreja, é o pastor, enfim. Você pode encontrar vários culpados. Mas o lugar de você resolver esse problema é na presença de Deus. Veja, queridos, outro ponto muito importante desse texto, que você precisa mastigar ele com calma. O texto diz que Deus rejeitou Caim a sua oferta. A gente não sabe ao certo como Caim percebeu essa rejeição. Como é que ele se deu conta disso? O ponto é que ele se deu conta e ficou furioso. Ele ficou transtornado, irado. E, a partir de então, o coração dele, revoltado, irritado, com Deus, está caminhando para a beira do precipício. Só que antes de chegar do precipício, antes de estar ali na beira do abismo, Deus vai ao encontro dele. Talvez essa seja a sua situação, meu irmão. Veja. Uma coisa é dizer que Deus rejeitou a sua adoração. Outra coisa é a gente dizer que Deus desistiu de nós. O Evangelho, irmãos, é belíssimo. Eu não sei se você consegue captar a beleza do Evangelho, mas é uma coisa deslumbrante. Porque veja, estamos aqui na igreja, e simplesmente tudo que está na sua mente aí agora, nesse exato momento, nada disso agrada a Deus. Simplesmente todas as motivações do seu coração podem ser pecaminosas. Simplesmente pode ser que todos os momentos que você passou nesse culto, na verdade, Deus olhou e não se agradou de nada. Talvez você esteja espiritualmente apodrecido, morto, de tão ruim que está a sua situação. Você já até desistiu de você.
As pessoas desistiram de você. Mas Deus não desistiu de você. A graça de Deus vai ao seu encontro. E Ele te chama. Ele insiste. Ele te oferece uma nova perspectiva de vida, meu irmão. Ele foi ao encontro de Caim. Ele confronta Caim com a realidade do seu coração. Ele dá uma nova direção ao abençoado Caim. Está aí, versículo 6. Deus deu a Caim, antes dele cair no abismo, oportunidade de quebrantamento e arrependimento, depois de ter rejeitado a adoração, e ele, depois do culto de Caim, ser uma porcaria. Ainda assim, Deus foi ao encontro dele. E Deus simplesmente convida Caim a abrir o coração. Ser sincero. Se procederes bem, será aceito. O nome disso é segunda chance. Vai lá, Caim. Você pode tentar de novo, meu irmão. Recomeça. Controle os seus sentimentos, se segura. Seja sincero. Quem sabe amanhã você não vai estar na presença de Deus. E você vai entregar a sua adoração. E você vai sentir o favor de Deus sobre a sua vida. E você vai sentir a sua oração chegando ao trono de Deus. E você vai perceber que Deus se alegra em você e com o que você apresenta para Ele. Caim rejeitou a segunda chance. Matou seu irmão. Mas Deus tem uma paciência inesgotável, né? Deus foi ao encontro dele. Terceira chance. Mas aí a gente vai percebendo que quanto mais a gente vai se afundando no pecado, mais o nosso coração vai endurecendo. E mais rebelião, mais endurecido fica o nosso coração diante do Senhor. O Senhor vai ao encontro de Caim, veja a resposta de Caim, né? Está aí no versículo 9. Onde está o seu irmão Abel? Ele responde, não sei. Por acaso eu sou responsável do meu irmão? Caim deu um fora em Deus, veja isso, né? Olha o nível. E é assim que a gente fica, irmãos. A gente perde o temor de Deus. A gente já não liga mais para a vontade de Deus. Então, querido, a história de Caim é essa. A pergunta é a sua história. Você que está aqui diante do Senhor, como um dia esteve Caim e Abel. E talvez o Senhor confronta você, o seu interior, seus pensamentos, seus sentimentos, sua adoração. Deus olha para você e vê muita coisa que não agrada. E Ele te confronta. Ele te confronta a quê? A que você se quebrante diante dEle e você reconheça, Senhor, é isso mesmo. Meu coração está mal. Meu coração é incrédulo. Meu coração está rebelde. É a atitude que a gente vê no Salmo 51. Senhor, pequei contra Ti. Assumir a sua posição. Então, queridos, veja, Deus nos convida, o quebrantamento é você se colocar de forma sincera diante do Senhor, reconhecendo o estado do seu coração. O nosso problema é que a gente não reconhece. A gente quer fingir para Deus que está tudo bem, porque lembra, queremos servir a Deus em nossos próprios termos. Não queremos aceitar os termos de Deus.
Reconheça o seu estado. Caim tirou a vida de Abel. Deus entregou a vida do seu filho para que gente como você, eu e Caim, tivessem a oportunidade de perdão e reconciliação. A pergunta que o Senhor faz para você nessa noite é essa. Você reconhece sua situação espiritual diante do Senhor, sinceramente, ou você vai dissimular? Segundo, você está disposto a servir a Deus nos termos de Deus, ou você vai manter essa rebelião, essa revolta de querer servir a Deus somente nos seus termos? Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Fale com Deus. Deus amado, em nome de Jesus, lemos, ó Pai, histórias como essas, e rapidamente, Senhor, a gente olha com um olhar, ó Pai, de condenação e de superioridade em relação a Caim. Mas a gente vai perceber, Senhor, que muitas vezes nós estamos nessa mesma situação. Às vezes nós somos, ó Pai, o vilão da história. Somos esses que estão diante do Senhor e faltam coisas no nosso coração, e faltam coisas em nossa adoração. Estamos diante do Senhor, ó Pai, mas não estamos dispostos a servir ao Senhor nos nossos próprios termos. Ou melhor, queremos servir ao Senhor apenas nos nossos próprios termos. Não aceitamos os termos do Senhor. E batemos o pé e mantemos uma atitude de rebelião e de revolta. E sentimentos ruins, ó Pai, florescem em nosso coração. E de repente começamos, ó Pai, numa trajetória, Senhor, de morte. Porque vamos nos afastando do Senhor. Pai, o Senhor foi ao encontro de Caim. O Senhor vem ao nosso encontro. Aqui há homens e mulheres, ó Pai, que estão com motivações, ó Pai, completamente pecaminosas. Aqui há homens e mulheres, ó Pai, que não estão servindo ao Senhor de forma adequada. Aqui há homens e mulheres, ó Pai, que estão, ó Pai, diante do Senhor, ó Pai, mas falta-nos, ó Pai, tantas coisas. Falta dentro de nós, falta santidade, falta sinceridade, falta compromisso, falta fé, falta obediência, e falta no serviço, na adoração, no culto que prestamos ao Senhor. Pai, quantas vezes a nossa espiritualidade, nosso compromisso com o Teu reino é medíocre, Senhor. Louvado seja o Teu nome, ó Pai, porque o Senhor não desistiu de nós. Louvado seja o Teu nome, porque o Senhor vem ao nosso encontro. Louvado seja o Teu nome, ó Senhor, porque o Senhor confronta-nos, ó Pai, com a realidade, o estado do nosso coração, e o Senhor nos dá a oportunidade de nos quebrantarmos em sinceridade diante do Senhor, e nessa hora, ó Pai, queremos assim fazer, sem mentiras, sem dissimulação, sem hipocrisia, simplesmente admitir há pecados na nossa vida, Senhor. Há maus sentimentos dentro de nós. Faltam-nos, ó Pai, muitas coisas. Mas, ó Pai, perdoa-nos. Purifica o nosso coração. Purifica o nosso coração no poder do sangue de Jesus. Lava a nossa vida, Senhor, no poder do sangue de Jesus. Renova a nossa vida no poder do Teu Espírito, Senhor. Restaura-nos, ó Pai, como filhos do Senhor. Restaura-nos a alegria de servir ao Senhor. Leva-nos, ó Pai, a um coração puro,
as motivações corretas. Leva-nos, ó Pai, a uma adoração sincera. Leva-nos, ó Pai, a um serviço que é fruto, Senhor, de gratidão, de adoração, de reconhecimento de quem Tu és. Que assim, ó Pai, em Jesus, pelo sangue de Jesus, aceita-nos, ó Pai. Aceita-nos, ó Pai, como pecadores diante do Senhor. Aceita-nos como filhos do Senhor. Aceita o culto que oferecemos ao Senhor. Em nome do Teu Filho Jesus, no poder do Espírito Santo. Amém.